Um filme que pela capa parece ser apenas mais uma comédia romântica normal, mas que olhando de perto tá mais para algo entre Interestelar e Morte em Veneza. Meia-Noite em Paris, um dos tantos filmes do Woody Allen que eu acredito que deve ser um dos melhores filmes da sua carreira. Se eu fizesse um top 3, com certeza entra. Mas mais do que isso, tá? Para mim esse filme é um dos melhores da década. Eu vou tentar justificar tudo isso hoje aqui, tá? E Meia-Noite em Paris é um filme que abriu a premiação do Cannes em 2011, ganhou o Oscar, né? O Woody Allen ele foi indicado mais de 15 vezes pro Oscar, ele nunca foi buscar as premiações, ele nunca participou das cerimônias, é curioso. O Woody Allen é realmente uma figura, né? E hoje a gente vai falar desse filme Meia-Noite em Paris. Mas antes eu queria falar de uma coisinha. Eu não sei se vocês sabem, mas agora eu tenho o Apoia-se do canal. Essa plataforma que você pode me patrocinar. Com um patrocínio apenas R$5, você consegue ser um membro aqui, né, da comunidade. A gente tem um grupo no WhatsApp e ali a gente vai ficar fazendo live de vez em quando, falando no grupo sobre filmes, enfim. Então, se você gosta do conteúdo, se você assiste o canal e tiver condições, se puder me ajudar, é R$5. Inclusive, assim, se puder dar mais também pode. Mas é uma forma que eu achei para meio que valorizar o meu trabalho, porque eu já tô aqui há anos, né, no YouTube. Então, se puder, eu agradeço demais, tá? Então tá aí na descrição do vídeo. Bom, agora vamos falar desse projeto ambicioso do Woody Allen, tá? O Woody Allen, ele já pretendia gravar em Paris fazia tempo. Ele simplesmente ainda não tinha feito um filme em Paris nessa proporção porque era inviável. Ele não tinha orçamento bastante para pagar os custos da produção. Segundo ele, produzir um filme na capital era inviável demais, tá? E muito isso por conta da popularidade do país, então tem muita gente o tempo todo, é difícil a logística e os custos, tá? Para você ter uma ideia, o hotel onde eles ficaram hospedados para a gravação desse filme custa 17 mil euros a noite. A gente está falando de mais de 75 mil reais, que esse hotel é o Le Maurice. Depois dá uma pesquisada sobre esse hotel, tem várias curiosidades sobre ele. Mas além disso, ele também contava no elenco com a primeira dama, a Carla Bruni. Só para você ter uma ideia da proporção dessa produção, tá? Além de tudo, ele pretendia gravar em todos os lugares principais de Paris. Então, para isso, teria que ter uma logística que eu mesmo não faço ideia de como é que funcionou. Esse hotel que eu citei, o Le Maurice, que eles ficaram hospedados, que é palco para muita cena do filme também, antigamente ele abrigava rei, rainha, até o Salvador Dalí ficou hospedado nesse hotel. E o Salvador Dalí deu um trabalho danado, porque ele morava no hotel, né? Ele alugou um quarto mensal. E ele inventava de subir com moto para o quarto. Uma vez ele queria levar ovelhas, jaguatirica para o quarto. O Dalí é outra figura também. Mas vamos falar do filme, vamos parar de falar do hotel, vamos falar do filme. O filme ele abre com uma sequência das ruas de Paris. A Paris aqui ela é exibida de uma forma realista. Não há fantasia, tá? Pessoas trabalhando, chuva, uma cidade normal. Digamos que não tem nada glamuroso aqui. Eu já observo que talvez esse filme tenha uma visão cética sobre a fantasia de uma grande cidade. Mas também tá, há um fascínio no ar, tá? Um amor. Deixa claro um amor, mas é meio interpretativo. Na sequência, a voz extremamente característica do Owen Wilson, né? O personagem Gil, que explica a sua paixão por aquela cidade. Repara que eu já falei paixão aqui algumas vezes, tá? Gil, ele explica as características da cidade, né? E a fotografia, ela imita pinturas clássicas. É muito interessante isso, né? Porque parece um conto de fadas, as cores são quentes, de novo, há uma paixão no ar. O casal, ele tá em viagem com os sogros, tá? E a situação é meio cômica, porque ele não gosta do genro, né? Ele não gosta... É genro que fala, né? Enfim, eles não se gostam, né? É engraçado. O roteiro ele é muito refinado nos diálogos. Isso é uma característica do Woody Allen. Em contrapartida, o amigo do casal, ele é culto, ele é rico, ele sabe de tudo. Eles até debocham do Gil, porque o Gil ele trabalha como roteirista. E aqui a gente percebe que esse personagem do Gil, na verdade, é o Woody Allen. O Woody Allen, eu acho que ele é incapaz de escrever um personagem que não é ele. É sempre ele. E aqui a gente tem um rapaz que, além de ser um escritor de roteiro, ele é frustrado porque ele queria fazer parte da literatura e não consegue. Ele não consegue se manter com os livros, né? E além disso tudo, ele é apegado no passado. Ele gosta das coisas antigas. Ele não gosta do mundo atual. E nessa primeira parte do filme inteira, investe em mostrar o quão mecânico é o tal do turismo. Os turistas, né? O quão imbecil é um turista. Aquele passeio que gira em torno de mostrar o quão você sabe de informações, pegar panfleto, degustação de vinho no terraço do hotel. Hotel esse, inclusive, que é o Le Maurice que eu falei. Mais uma curiosidade desse hotel. Tem um chefe de cozinha que trabalha na área de confeitaria, que é o Cedric. Eu sigo esse cara no Instagram, depois dá uma olhada, esse cara é genial. Depois, inclusive, dá uma olhada no preço de um docinho desse Cedric. Mas aqui, olha só, eles estão degustando vinho no terraço do Le Maurice. Isso aqui é dinheiro demais, tá?
Então o filme ele se desenrola assim, é um amante do país que se vê frustrado pela forma como os turistas funcionam, a forma mecânica e falsa do turismo. Até que ele resolve sair dali, ele quer andar sozinho. Então ele caminha do Hotel Le Maurice até as escadarias da igreja. Se eu não me engano, é a igreja mais antiga de Paris, né? É a Saint-Étienne-du-Mont. Ela é de 1200. Ela não pode ser a mais antiga, mas é uma das mais antigas. É uma caminhada de mais ou menos 1 hora. E assim, ele sentado na escadaria, levemente perdido, e um Renault Type 184 surge. Esse carro tem até um probleminha, porque esse carro ele não é da data exata que estava ocorrendo a Era de Ouro de Paris. A gente já vai falar disso, peraí. Esse carro para e convida ele para um passeio. 6 minutos de carro dali, eles vão para uma festa. As pessoas vestem trajes da década de 20, ok, parece algum tipo de festa fantasia, mas logo ele percebe que tem algo estranho. No piano, Cole Porter, ou alguém extremamente parecido com ele, cantando a música mais famosa dele. Um casal com o sobrenome de Fitzgerald, com uma fisionomia muito parecida com a dos escritores clássicos, e ele não tem dúvida mais. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. O casal Fitzgerald chama ele para participar de uma outra festa junto com Cole Porter, e nesse outro ambiente a cultura negra se destaca. No centro da tela, Josephine Baker. Essa mulher tem uma história muito interessante para contar. Na verdade, tem várias histórias sobre ela. Ela é uma figura muito curiosa, porque ela era americana e entrou na lista do FBI como uma das pessoas indesejadas depois que ela denunciou um dono de uma boate de racismo. E o que ela faz depois disso? Ela se muda para Paris. Paris era conhecido por ser um refúgio, né? Em Paris existe uma apresentação muito livre das culturas diferentes ali. É como se o racismo ali fosse mais dissolvido. Então havia palco para as apresentações, ela podia, inclusive, isso é história real, tá? Ela podia andar livremente pelas ruas de Paris com o seu animal de estimação, que era um guepardo. Então percebe o quão Paris nessa época era livre. Quando a Segunda Guerra estourou, inclusive, Josefina ela larga as apresentações, tá? Para virar tenente da Força Aérea. Mas a Força Aérea americana? Claro que não. A Força Aérea francesa. É uma forma de gratidão, né? E na guerra ela vira espiã, olha só. Ela utiliza aquelas coisas, aquele conhecimento de festa, de apresentação, para chamar a atenção de chefe de Estado e tudo para fazer reunião. E essas reuniões, né, ela conseguia fazer o trabalho de espionagem mesmo. Tirar informação e mandar para o pessoal da França. Ela era uma gênia, né? Inclusive depois de aposentada, ela adota 9 crianças de nacionalidade diferente. Foi impressionante. E essa cena é tão interessante porque mostra uma outra característica muito importante de Paris dessa década, tá? A gente já falando da década de 20. La Annes Folle, ou os anos loucos, folle em francês não tem o S, né? Essa época de 1920, além de ter reunido muito artista importante da época, todos em um lugar só, era um lugar que tinha muita abertura, como eu disse, para culturas diferentes. E aqui, detalhe, essa personagem aparece apenas nesse momento. Agora você consegue compreender por que Gil, quando vê ela, mesmo depois de ver os Fitzgerald e o Cole Porter, ele fica com essa expressão de desespero. Ele percebe que ele está na frente da Josephine Baker. E aqui a gente está num evento tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Gil percebe que não dá nem tempo para ele ficar espantado. Não dá para pensar na lógica de como eu vim parar aqui. Sua expressão aqui representa o quê? Olha, eu não consigo perder tempo pensando nisso. Eu tenho que curtir. Olha como o roteiro desse filme é tão genial, né? Ele poderia tentar explorar, tipo assim, vamos explorar a subjetividade dele, da lógica das coisas. Não, vamos... Gente, você está num momento tão especial da história, principalmente ele, que é um amante do passado, que ele prefere não pensar na lógica para poder curtir cada segundo ali. Depois ele vai conhecer mais um amigo do pessoal. Aqui a gente tem o Hemingway. O Hemingway é um dos escritores de maior prestígio do mundo atual, tá? Ele se matou com um tiro de fuzil mais tarde, e o Woody Allen já se demonstrou que ser um fã do Hemingway, porque além dele já ter citado o Hemingway em outros filmes, ele fez um filme, o Manhattan, com a neta do Hemingway, a Marielle Hemingway, em 1979. E novamente, esse roteiro é tão impressionante porque existe tanto detalhe histórico aqui, até o menor dos detalhes históricos ele dá atenção. Por exemplo, o relacionamento dos Fitzgeralds. Existe uma história muito interessante que parece que ela era muito abusiva, a Zelda Fitzgerald, que é a esposa do cara, que ela era muito abusiva com ele. Existe muita história relacionada a isso e o filme dá uma pequena pincelada nessa história nesse momento. No final da noite ele vai embora, mas ele esquece algo, volta para falar
e encontra um lugar diferente. E aqui mais um detalhe histórico. Essa história, né, essa história da viagem no tempo, ela foi baseada numa história real. O incidente, né, que é real entre aspas, mas é o incidente da Morbley Jardin. Foi quando duas mulheres ali, elas estavam visitando Paris, tá? E elas estavam caminhando pelo Palácio de Versalhes. Elas entraram num beco e dizem que elas entraram num lugar que remetia ao século passado. E aí elas encontraram pessoas vestidas da época e as pessoas agiram de forma muito estranha com elas. E elas dizem que se sentiu mal, que era tudo muito estranho. E quando elas voltaram, diz que ninguém consegue explicar isso até hoje. Então, pelo fato de ser em Paris e ser a mesma coisa da viagem para o século passado, dá para entender que realmente o Woody Allen se inspirou nessa história real. E é bom a gente botar entre muitas aspas esse real aí, né? E bem, o filme vai se desenvolvendo dessa forma, tá? Com muitos detalhes, é muito detalhe mesmo, tanto que não dá nem para explicar tudo aqui. Desde o significado da fotografia, curiosidades históricas, tá? Personagens como Picasso, que ele é exibido de forma meio menosprezada pelo filme, até porque a sua própria arte era menosprezada na época, né? Dali, que aparece de forma magistral. Essa sequência do Dali, ela é uma das melhores do filme, de verdade. O filme ele adiciona outro elemento de roteiro aqui para criar suspense. É uma consciência muito grande do Woody Allen que sabia que ele precisava desse elemento suspense para criar conflito e o conflito ser uma sustentação maior para o filme. Porque ele, de alguma forma, sabia que ele precisava de mais uma sustentação na trama. Então o conflito aqui é que o sogro, desconfiado com o detetive, decide seguir o Gil para descobrir o que ele anda fazendo durante a madrugada. Só que aí que tá. O filme logo ele abandona esse arco. O investigador aparece e logo desaparece. Meio que soa como um furo, uma facilitação de roteiro. Não tem o que fazer, o filme agora vai investir em outras coisas, deixa esse elemento para lá. Mas espera aí, segura essa informação. A partir daqui o filme vai para outro lado. Quando o investigador vai atrás, ele se conhece uma mulher que também conhece sobre a viagem no tempo, e nesse caso eles voltam para mais um século atrás. E nesse novo século, tá, ele não gosta tanto. As pessoas aqui não são inteligentes o bastante, são ignorantes. Não havia nem medicina e pouquíssima higiene pessoal. O clima é chato, segundo Gil. Mas a moça, em contrapartida, ela adora isso aqui. Ela diz que chato, na verdade, é a época dela. Aqueles homens boêmios lá, metido a artista. Repara que o filme agora, tá, ele trabalha essa coisa de a gente não gostar, a gente não valorizar a nossa época. Gil, nesse momento, ele percebe que, olha, eu não gosto da minha época, ela não gosta, e provavelmente esse pessoal que está aqui gosta do século anterior ainda. Essa é a moral principal do filme, esse é o coração do filme. Gil percebeu quão saudosista está sendo boa, e essa cena da separação também ela é cheia de detalhes. Repara as cores, os movimentos, a cor roxa dele que combina com a cortina, e como ela sempre corre do enquadramento que une os dois. E assim, como eu disse, tá? Cada movimento, cada foto, cada detalhe no cenário tem significado nesse filme. Assim que ele vai embora, tá? Separado, o sogro fica satisfeito, né? E ele comenta que nunca gostou do Gil e que inclusive não confiava, tanto que ele mandou um investigador. Agora é aquele momento do filme que você sabe que o roteiro pulou para enterrar aquela bola. E isso pega de surpresa, porque o sogro diz, olha, eu não sei cadê ele. Ele nunca mais voltou, e assim o filme mostra o investigador perdido num século muito antigo, desesperado, sendo perseguido por segurança. Olha que genial essa reviravolta, meu Deus, eu adoro esse momento. É engraçado porque para mim soou, quando eu vi pela primeira vez, como se fosse um defeito do filme, mas que vira uma das coisas que eu mais gosto. E assim termina com ele sozinho, olhando para a cidade, admirando o redor, tá? Ele percebe que ele precisava dar mais valor pro atual, e eles terminam andando na chuva. Novamente, a chuva sendo utilizada no cinema de uma forma icônica. Moral da história, tá? Imaginar que você está numa cidade turística é melhor do que estar na cidade turística. Esse é aquele tipo de filme que dá para você ficar horas aqui falando, tá? Existe estudo histórico em cima desse filme, dá para fazer um estudo só cinematográfico em cima desse filme, de roteiro, de câmera, enfim, mas também dá para falar de moda, tem sites de moda que utilizam esse filme como estudo. Existem sites e revistas também que exploram os artistas que aparecem nesse filme como pretexto para falar sobre a vida deles, porque cada personagem desse filme, cada coadjuvante, mesmo aquele que nem abre a boca, existiu na vida real. E a representação é muito parecida com o real, é perfeito. O design desse filme é magnífico demais. Vários momentos nesse filme eu imaginei, esse enquadramento está fechado porque o cenário ele não é completo. E aí de repente a câmera se distancia e revela um puta cenário. Esse filme é impressionante, mas eu digo que ele é, inclusive tá na thumb do vídeo, né, que ele não é valorizado bastante.
Mas não é bem assim, porque o filme ganhou o prêmio que precisava, ele conseguiu uma bilheteria alta. A única coisa que eu acredito é que no YouTube do Brasil, né, a gente não tem nada falando sobre esse filme. Se você pesquisa, você acha um ou outro vídeo antigo sobre esse filme, e isso pra mim é uma forma que meio que soa desvalorizado. É uma injustiça, a gente tem que falar mais desse filme. E já que essa é a proposta do canal, né, de ficar falando de coisas que poucas pessoas estão falando, tá aqui o meu vídeo sobre Meia-Noite em Paris. Agora, lembrando do Apoia-se, se você ficou até aqui e puder lá dar o Apoia-se pra mim, dá um like no vídeo, comentário, aquela coisa de sempre. Então até o próximo vídeo e tchau!